Nosso tema de hoje é qual o melhor equipamento para poder dar início, os critérios utilizados para a gente poder comprar a nossa primeira câmera, quais são os critérios utilizados para eu poder escolher a câmera que eu vou iniciar, enfim, quais são os critérios utilizados para eu saber aquilo que vai me atender melhor. Então, a gente vai estar falando aqui, no final vai ter um espaço para você estar perguntando, então se você tiver alguma dúvida com relação a isso, deixa aí mais um minutinho que no final a gente vai deixar um espaço para você estar perguntando. Eu peguei aqui alguns tópicos, vou pegar aqui uma colinha para facilitar. E o primeiro tópico que eu botei aqui é o seguinte: Canon ou Nikon? Essa é uma dúvida que surge muito entre a galera. Ah, Vinícius, eu compro Canon, eu compro Nikon, o que é melhor para iniciar, o que é melhor para fazer? Enfim, eu quero dizer para você o seguinte, cara, as duas câmeras elas sobrevivem no mercado aí há muitos anos e elas vêm competindo, sempre buscando inovar da melhor maneira possível. Então, sem medo de errar, eu posso dizer para você que não existe melhor ou pior quando a gente está falando de Canon ou Nikon. Não tem essa aqui é melhor, isso aqui. Não, as duas são totalmente equiparadas, elas competem há anos e anos no mercado. Logo, todas elas buscam aí cada vez mais atender da melhor forma possível os seus clientes. Então, tudo que uma lança, a outra vai e lança parecido. Tudo que uma inventa, a outra vai e atualiza. Então, não existe aí um abismo de diferença entre uma e outra. Você ter Canon ou você ter Nikon não vai melhorar muito o teu trabalho ou não vai prejudicar. Então, fica tranquilo com relação a isso. Se você está com essa dúvida aí, compra Canon, compra Nikon, eu quero dizer que isso não deve ser um empecilho para você, porque esse fator é totalmente irrelevante nesse momento, visto que ambas as câmeras elas andam muito paralelas ali. Tudo que uma faz, a outra atualiza também. Logo, não existe aí uma diferença de qualidade de uma para outra. O que vai existir de uma para outra é gosto, é a questão de botão, de lado, enfim, como funciona. Aqui eu estou vendo que já botaram aqui, ó, tem uma Alpha 6000. Também é uma questão de gosto. A Nikon agora tem chegado muito forte no mercado, a Fuji também tem chegado muito forte, mas a Fuji ainda está mais restrita um pouco. A Sony aí tem batido de frente com a Canon, com a Nikon. E o que dizer? Qual das três são melhores? Canon, Nikon ou Sony? Eu quero dizer para você que basicamente não vai ter muita diferença. Claro que a diferença você vai perceber lá na frente. Quando você for comprar um equipamento de ponta, aí sim essa diferença começa a surgir mais, porque você vai ter algumas diferenças de sensor, de tecnologia, de peso e de outros fatores. Mas isso é lá na frente, quando você pensar em comprar um equipamento mais avançado. Agora, nesse início, para você que está começando, esse não deve ser um fator determinante. Por quê? Porque as câmeras de entrada, elas são basicamente todas equiparadas. É a linha de entrada de todas as câmeras para poder atingir o mercado aí inicial. Então não faz muita diferença qual delas você vai ter, beleza? Seja Sony, seja Canon, seja Nikon, não vai ter muita diferença de uma para outra nesse início. Não vai ter muita diferença, eu digo assim, no sentido de resultado, beleza? Aí, por exemplo, se a gente for começar a escolher alguns fatores aqui, por exemplo, a Sony, o legal dela é que ela é uma câmera mais leve. Ela, por ser uma câmera mirrorless, ela é uma câmera mais leve, enfim, para você trabalhar longas horas, etc., você tem ali uma facilidade por ela ser menos pesada. Porém, para quem está começando, eu ainda acho bacana também a Sony e a Nikon por um seguinte fator: caso você precise se desfazer dela ou comprar peças usadas, ao meu ver, é mais fácil você vender Canon ou Nikon por já serem mais populares do que Sony. Apesar de que a Sony está vindo bem forte, tem muita câmera também aí onde você consegue comprar equipamento utilizado e etc. Mas ainda assim a Canon e a Nikon têm predominado nesse quesito. Logo, é mais fácil você comprar e vender Canon e Nikon do que talvez uma Sony. Quem compra uma Sony geralmente busca aí algo um pouco mais específico, alguém que já está mais focado em resultado X, Y, Z. Então, assim, para a gente poder começar a criar esses critérios, eu quero dizer exatamente isso aí para você. Não existe, inicialmente, tá? Nesse primeiro momento, para você que está iniciando, não
vai existir uma diferença absurda entre Sony, entre Canon e Nikon. Todas elas vão te entregar, ou até que seja a Fuji, por exemplo, todas elas vão te entregar aí um excelente resultado para você que está iniciando. Claro que existe uma diferença entre elas, mas isso vai ser mais à frente aí, quando você for comprar as câmeras ponta de linha aí, e não é o caso agora da galera aqui, por isso a gente não vai entrar nesse mérito agora, beleza? Então, primeiro ponto é isso, deixar claro que você não precisa se preocupar em qual câmera você tem que ter. Ah, Sony, Nikon, Canon, fica tranquilo, porque essa não deve ser a sua preocupação agora, beleza? E aí agora a gente vai entrar no segundo critério aqui, que são modelos de câmera. E o que seriam modelos de câmera? Por exemplo, nós temos aí as linhas de entrada, nós temos as linhas intermediárias e nós temos a linha profissional, digamos assim, beleza? Que são mais profissionais, digamos assim, porque, por exemplo, a Canon, vamos lá, a linha de entrada da Canon, você vai ter T3, T3i, uma SL2, uma T6i, uma T7i, todas essas câmeras fazem parte da linha de entrada da Canon, correto? Da Nikon a gente tem a D3100, D3200, D3300, D5100, D5200, enfim, são câmeras que fazem parte da linha de entrada da Nikon. E aí na Sony você vai ter também a Alpha 6000, 6400, 6500, e alguns outros modelos que agora não me lembro, mas são câmeras da linha de entrada da Sony. O grande lance de você entender é o seguinte, todas essas câmeras já conseguem te entregar um trabalho. Se você quer fazer insights, se você quer fazer um evento, um casamento, é possível sim fazer com qualquer uma dessas câmeras. Então aquela ideia de, eu tenho uma câmera semi-profissional, essa câmera aqui é isso, essa câmera aqui é isso, cara, não fica rotulando a câmera, porque vai muito do que você sabe fazer com ela, mais do que até ela pode te entregar. Então, por exemplo, eu já tenho alguma experiência, se eu for fotografar com uma T3, eu vou conseguir excelentes resultados com ela, independente da situação. Por quê? Porque pela experiência eu consigo adaptar e extrair o melhor dela. O que eu quero dizer com isso? Não estou falando isso para me gabar nem para aparecer. O que eu quero dizer com isso é que quando você se desenvolve, quando você estuda, quando você sabe o que fazer, independente do equipamento que você tem, você consegue extrair o melhor daquilo que ele pode oferecer. Então, nesse momento, não fica se preocupando, qual que eu vou ter, será que eu vou ter essa? Eu quero dizer o seguinte, dentro da classificação câmeras de entrada, por exemplo, na Canon, T3, SL2, T7i, T6i, T5i, enfim, todas essas câmeras, elas têm basicamente a mesma construção ali. A tecnologia delas é basicamente a mesma. O que vai mudar? Muda uma touch, outra tem a tela que gira, outra tem Wi-Fi, outra tem Bluetooth, a outra tem, sei lá, alguns megapixels a mais, alguns pontos focais a mais. E aí isso é basicamente o que muda de uma para outra. São coisas que facilitam o teu processo. Uma tela que gira facilita? Pode facilitar. Uma tela touch, para quem gosta, facilita? Facilita. Um Wi-Fi facilita bastante. São processos que facilitam a fotografia, mas não são fundamentais e não interferem 100% na qualidade da imagem. Logo, você que está nessa fase de escolher uma câmera aí, não precisa fazer disso uma novela. Por quê? Porque nesse momento agora, você não vai sentir muita diferença de uma para outra. Por quê? Porque o sensor delas é basicamente o mesmo, tanto na Canon, quanto na Nikon, quanto na Sony. Todas essas câmeras de entradas, elas andam basicamente equivalentes. Entenda o seguinte, uma marca, uma empresa, quando ela faz um equipamento, enfim, ela faz um equipamento para ser parelho no mercado. Ela não vai fazer uma câmera que vai ser uma câmera de entrada com uma ultra tecnologia e cobrando muito mais caro. Por quê? Porque ela não vai ter público para isso. Então, o que ela vai... O que todas elas vão fazer? Elas vão sempre buscar equivaler o trabalho. Então, suponhamos que é como se tivesse um padrão para uma câmera de entrada. Uma câmera de entrada, ela sempre vai ter esse padrão aqui. Ela nunca vai passar disso. Ela não tem muitos botões, ela não é uma câmera muito robusta, ela não tem tantos recursos assim. Por quê? Porque se eles começam a fazer isso na linha de entrada, eles vão baratear depois toda a linha intermediária deles. Então, pensa o seguinte, que toda marca, quando constrói o seu negócio, ela constrói em cima desses parâmetros. Então, você não vai ter muita diferença de uma para outra.
tem a T3, tem a T7i agora que é mais moderna. Por mais que a T7i seja mais moderna do que a T3, você não vai ter muita diferença. Por quê? Porque se eles fizerem uma grande tecnologia nela, ou ela vai sair da classificação de câmera de entrada e aí ela vai passar a fazer parte de um outro público, ou eles vão ter que terão que manter o valor de câmera de entrada e aí eles vão desmerecer as câmeras intermediárias. Por quê? Porque vai ter muita tecnologia numa câmera de entrada com valor baixo e aí não vai valer a pena comprar uma intermediária. Então, entenda que sempre vão haver esses padrões aí, esses critérios para poder reger uma ordem, para haver ali um degrau. Então, tipo assim, câmera de entrada vai ter uma qualidade de X a Y, não passa disso. Câmeras intermediárias vão ter uma qualidade de X a Y, recurso de X a Y, não passa disso. E as câmeras profissionais mais tops vão ter recurso de X a Y, que ali vai ser explorado o melhor delas, porém vai ser cobrado o valor mais caro, certo? Então, o que eu quero que você entenda nesse momento é que não precisa fazer da escolha da tua primeira câmera uma novela. Qualquer uma dessas câmeras que você tiver inicialmente, elas vão te entregar o resultado que você precisa, beleza? Então, se você precisar comprar uma T3, uma T7, uma D5200, uma Sony A6000, 6400, enfim, não faça disso um drama, uma novela. Qualquer uma delas, nesse início, vai te entregar o resultado que você precisa. Principalmente porque, basicamente, todo o material que a gente produz hoje, a grande parte dele é utilizado nas redes sociais. Logo, com isso, o que acontece? Você não vai fazer um outdoor com a sua foto, você não vai aí fazer uma ultra moldura, enfim, uma imagem gigantesca, portanto, você não precisa de ter a tecnologia master para poder ter a melhor resolução, etc, etc. Por quê? Porque você não vai nem utilizar todos os recursos que ela fornece. E tipo assim, por exemplo, tem uma câmera boa aí, uma Sonyzinha legal, pô, faz uma filmagem em 4K. De que adianta você fazer uma filmagem em 4K para um material de Instagram, se no Instagram ele vai acabar com a resolução, ele vai diminuir a resolução da imagem, porque tem um máximo ali aceitável. Então, entenda que não vale a pena você sair investindo loucamente ou ficar se preocupando aí absurdamente com isso, se você não vai utilizar todos os recursos dela no produto final, beleza? Então, a gente vai entrar agora, com isso a gente vai entrar no nosso terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é qual é o teu público e qual vai ser o tipo de trabalho que você vai fazer. Então, só para a gente recapitular aqui, primeiro ponto a gente falou o quê? Canon ou Nikon ou Sony. E eu quero dizer para vocês que não vai existir uma diferença aberrante entre uma e outra. Todas elas, Canon, Sony, Fuji, todas essas câmeras vão andar equiparadas para quê? Para que as três possam sempre estar competindo no mercado. Então você não vai ter grandes diferenças de uma para outra, principalmente quando a gente, no nosso caso aqui, que a gente está falando o quê? De câmeras de entrada, câmeras para você que está iniciando, beleza? Você não vai comprar uma câmera de 15 mil reais, então as câmeras que hoje você tem acesso, você não vai sentir diferença de uma para outra. Então fica tranquilo aí entre Sony, Canon e Nikon, vê o que fica melhor para você. Acaba que é mais uma questão de gosto e do que cabe no seu bolso, do que realmente de qualidade, porque as três andam equivalente ali, entregando um bom material de forma equiparada. O segundo ponto que a gente trouxe aqui foi modelos de câmera e as suas diferenças. O que eu quis dizer aqui? Que dentro da linha de entrada você vai ter T3, SL2, T6, T7i, enfim, ou da Nikon, D5000, D5100, D3200, enfim. O que eu quero dizer é que todas essas câmeras, independente do modelo, elas têm a mesma construção, a mesma tecnologia, basicamente ali. O que vai mudar de uma para outra? É tela que gira, é Wi-Fi, é uma tela touch. São alguns pontos que facilitam, mas não são fundamentais e não vão modificar totalmente a qualidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Fica tranquilo também com relação ao modelo que você vai escolher. Se de uma T3 para uma SL2 você vai ter uma economia, pode ir na T3 sem medo. Por quê? Porque não vai ter muita diferença no resultado entre uma e outra. Beleza? E agora, finalmente, entrando no terceiro ponto, que eu considero um dos mais importantes para a gente entender aí todo esse processo. Beleza? O terceiro ponto é o seguinte: qual o meu público e para que eu vou estar utilizando essa câmera? Por que saber isso é muito importante?
Uma vez que você entende quem é o seu público, como você vai trabalhar, em quais situações você vai trabalhar e para que você vai estar utilizando, se é para redes sociais a maior parte, se você vai trabalhar para uma, sei lá, para uma gráfica e vai precisar imprimir, entender quem é o teu público e para que você vai utilizar, vai fazer toda a diferença na hora de você escolher o seu trabalho, escolher a sua câmera. E por que isso? Por exemplo, se você está iniciando agora, vai trabalhar com ensaio, aí a gente vai fazer uma análise. Como é feito um ensaio? Um ensaio, normalmente, ele é feito de dia, em céu aberto, com a luz do sol, que é digamos que a luz mais farta que existe. Então, durante o dia você vai ter sol e a luz para tudo quanto é lado. E aí, com isso, a gente pode deduzir o seguinte. Cara, se eu estou trabalhando com a luz do sol, naturalmente, eu posso ter a tranquilidade de saber que eu não vou trabalhar com ISO alto, eu não vou trabalhar com longas velocidades. E o que eu posso deduzir disso? Cara, se eu não vou trabalhar com ISO alto, eu não preciso de ter uma ultra câmera power. Por quê? Porque com ISO baixo, 100, 200, 400, a câmera ela vai me dar o melhor do resultado dela. Quando que a coisa começa a complicar? Quando eu preciso trabalhar com ISO 3200, com ISO 5000, com ISO 6000, aí sim eu preciso ter uma câmera mais robusta para poder me entregar um resultado com ISO alto. Mas para você que vai trabalhar com ISO baixo, fazendo ensaio durante o dia ou esporte durante o dia, o ISO baixo vai te atender super bem. Logo, você não tem a necessidade de pensar agora em investir numa câmera mais parruda, digamos assim. As câmeras de entrada vão te atender super bem. E sabendo disso, você já vai comprar a tua câmera sem ficar aí se lamentando por talvez não ter condição de comprar uma outra maior. Então, entenda quem é o seu público, como você vai trabalhar, como vai ser o resultado final do teu trabalho, para que você possa entender. Por exemplo, eu trabalho com casamento. Logo, a grande maior parte do meu trabalho é feita quando? À noite, com luz baixa, enfim, situações ali de pouca luminosidade. O produto final do meu trabalho, ele é o que? Geralmente ele é um álbum, ele é um banner ou um quadro, logo esse material ele é impresso. E aí, pensando nisso, eu sei que eu preciso ter uma câmera que vá me dar uma condição de trabalho noturna, com baixa condição de luz e ainda assim me entregue qualidade. E também preciso de uma câmera que tenha uma boa resolução. Para quê? Para eu conseguir fazer ali as minhas impressões, fazer os meus álbuns, outdoor não, né? Fazer um banner e etc. Então, no meu caso, mas também já é um caso mais avançado, eu não utilizaria talvez uma T3. Mas se eu fosse fazer ensaio, poderia perfeitamente utilizar uma SL2, uma T7i, uma T3, enfim. Por quê? São câmeras mais baratas, são câmeras mais leves e trabalhando com ISO baixo, elas vão me entregar perfeitamente aí o resultado que eu preciso. Porque, cara, eu tenho a luz do sol, maior quantidade de luz possível é a luz do sol. Logo, você não vai explorar os recursos que a câmera tem aí para oferecer. Você não vai estar desgastando ela, você não vai estar sobrecarregando ela. Por isso, as câmeras de entrada, nesse ponto, elas vão te atender super bem. Aí, uma outra situação que a gente poderia aqui fazer uma análise Vinícius, eu trabalho com fotojornalismo, eu estou na chuva, estou no sol, estou na pancadaria, futebol, torcida, enfim, manifestação, passeata, tudo isso eu participo. Aí você vai fazer uma análise, caramba, se eu pego chuva, pego sol, estou no meio do povo, corre o risco da câmera cair, corre o risco de alguém derramar alguma coisa em cima, aí sim talvez você vai analisar, eu preciso de uma câmera que seja um pouco mais robusta, que aguente aí essa luta toda, que aguente aí estar no sol, que aguente estar na chuva, que aguente qual câmera se enquadra naquilo que eu preciso fazer. Aí você vai analisar e ver qual câmera vai se enquadrar para isso. Tem condição de pagar por essa câmera? Uma boa câmera aí que geralmente faz isso na Canon é a 7D. A 7D Mark II é uma excelente câmera aí, a gente chama de tanque de guerra. E na Nikon também tem a D500, que também é outro tanque de guerra, porque são câmeras feitas para o jornalismo. E em que sentido? São câmeras rápidas, o corpo delas, a estrutura delas é construída para aguentar a pancadaria. Então é uma câmera que tem uma borracha mais rígida, o corpo mais rígido, os botões mais rígidos, ou seja, se ela cair, se ela molhar, ela é uma câmera muito mais forte do que outras câmeras que não são feitas para isso. E aí sim, nesse caso, eu me enquadro nesse trabalho,
pancadaria, passeata, futebol, sol, chuva. Logo, eu vou procurar investir numa câmera que vai ser compatível. Não é só pelo status de ter a câmera, não é só porque ela é mais cara, ela é melhor. Não, não é por conta disso. São critérios que a gente usa para quê? Para comprar o equipamento que se adeque ao nosso trabalho, à nossa realidade e principalmente para que a gente não tenha desperdício de dinheiro. Por exemplo, no meu caso aqui, eu poderia me dar o luxo de ter aí, sei lá, uma 1DX da Canon, uma câmera que custa 15 mil reais. Mas aí eu olho para a minha situação, faço uma análise, cara, eu preciso dessa câmera? É uma câmera boa? É excelente, mas a minha já me entrega o resultado. Qual é a diferença da 1DX? A 1DX faz 50 fotos por segundo, tem, sei lá, 150 pontos focais, tem 50 megapixels. E aí, quando eu faço uma autoanálise do meu trabalho, eu vejo que eu não preciso disso. Eu não preciso de uma câmera que faça aí 50 fotos por segundo, sei lá. Eu não preciso de tanto megapixel. Eu não preciso de algumas coisas que ela me oferece e que eu não vou utilizar no meu trabalho. Logo, se eu vou para cima disso, acaba que é um desperdício de dinheiro. Por quê? Porque a que eu tenho hoje eu trabalho com a 6D, ela me atende super bem. Agora eu estou vendo para comprar a Canon R, a câmera mirrorless. E por que eu estou migrando para ela? Simplesmente porque eu quero uma câmera um pouco mais leve, enfim, com algumas facilidades que ela vai me dar. Não é por vaidade, não é para aparecer, não é por nada disso. É por quê? Porque ela atende a minha necessidade. Só por isso. Passou disso, você está jogando dinheiro fora. Ah, a minha câmera está funcionando super bem, ela me entrega o que eu preciso, ela está nova, está boa, mas eu quero comprar outra. Por quê? Porque eu quero comprar outra. Beleza, se você tem condição de fazer isso, tem grana para queimar, é uma oportunidade, vá lá, não tem problema nenhum. Mas, via de regra, quando você faz investimento desnecessário, você está, de alguma forma, jogando dinheiro fora. E eu entendo que nesse início, a grande maioria de vocês estão começando agora, não estão com essa condição de jogar dinheiro fora. Por isso, cá estamos aqui para poder trazer critérios aí onde você consiga entender aquilo que vai te atender melhor. Assim como agora aqui, ó, o Diego colocou fotografia imobiliária. Aí beleza, fotografia imobiliária, que é um outro exemplo que a gente pode trabalhar. O que se faz numa fotografia imobiliária? A gente geralmente vai trabalhar mostrando apartamentos para alugar, ou para vender, ou uma decoração. E aí o que eu preciso saber? O que eu preciso disso? Cara, se eu vou fotografar um imóvel para locação, primeiro ponto que eu preciso saber, eu posso trabalhar com tripé, eu posso trabalhar com velocidades mais altas, eu não preciso de ter uma câmera que vá me dar um ISO muito alto. Então isso já é um ponto positivo, porque se eu não preciso de ISO alto, as câmeras mais básicas vão me entregar esse resultado. Aí o segundo ponto, poxa, se eu vou mostrar um apartamento decorado, um apartamento para vender, alguma coisa assim, eu preciso ter uma lente que mostre esse ambiente na sua amplitude, nele como um todo. Aí eu já sei que eu não preciso ter uma 70-200 porque é uma lente branquinha, linda, maravilhosa, que todo mundo gosta. Eu não preciso ter essa lente por quê? Porque para o que eu vou fazer na fotografia imobiliária, ela não me serve de nada. Para fazer fotografia imobiliária, eu preciso mostrar o espaço como um todo, o tamanho do apartamento, o tamanho da casa, o tamanho do corredor, o tamanho do banheiro, a decoração que foi feita ali, a pintura, a disposição dele, onde é que tem janela, onde é que tem porta. E para mostrar isso, eu preciso do quê? Eu preciso ter uma lente que seja uma grande angular. Logo, se eu vou e compro uma 50mm para fazer isso, eu estou jogando dinheiro fora. Se eu compro uma 70-200, eu estou jogando muito dinheiro fora. Por quê? Porque na prática, ela não vai me atender. Eu poderia comprar por vaidade para ter, mas na hora do vamos ver, esse material não me seria útil. Beleza? Então, o que eu quero que vocês pensem aqui? Cara, avalia direitinho o que você vai fazer quando você estiver trabalhando com fotografia. É ensaio, é evento, é produto, imóvel, comida, você vai fotografar para um blog, para alguém botar o seu produto no Instagram, enfim, fazer um site com camisa, com cordão, com sapato, com pulseira, enfim. Onde você vai utilizar esse material? Como você vai utilizar a tua câmera? Eu vou trabalhar com produto. E aí, beleza, o produto ele é o quê? Ele é um produto grande, é um produto pequeno, um produto ali intermediário, ou varia um pouco? Vinícius, ele varia. Vai desde um frasco de perfume até um armário. Putz, então eu vou precisar, tem hora que eu vou precisar de mais um, tem hora que eu vou precisar de menos um. E aí, o que eu posso fazer com isso? Posso ter uma câmera intermediária e aí vou comprar uma lente que me entregue aí ângulos mais abertos, ângulos mais fechados. Ou seja,
tudo que é feito em cima de uma teoria lógica. Não é nada na emoção. Eu vou comprar essa câmera porque essa câmera ela é a câmera do momento. Isso não existe. A câmera do momento ela pode custar 10 mil reais e, cara, é um dinheiro alto para você ficar desperdiçando com bobeira. Se você não precisa investir esse recurso agora, não invista. Vai ser dinheiro jogado fora que você pode investir em outras coisas, entendeu? Então, o último ponto aqui para a gente caminhar para o final, depois a gente vai dar uma repassadinha rápida, mas o último ponto é quanto eu posso pagar por esse equipamento. O que eu quero dizer com isso aqui? A gente acabou de falar aqui o caso do jornalismo. O jornalismo ele vai requerer aquela situação. É sol, é chuva, é no meio da torcida do Flamengo, é ali na passeata, enfim, é nego jogando coisa, é fumaça, é bomba de gás e é guerra. Beleza? Então, fotojornalismo é isso, é correria, é imprevisto, deita no chão, sobe em cima de muro, não tem muito critério. Poxa, então o ideal é que eu tenha aí, sei lá, uma 7D ou uma D500 da Nikon, que são câmeras que aguentam a pancadaria, beleza? É o ideal. Aí quanto custa uma câmera dessa? Uma câmera dessa está custando 5.500. Beleza. Você tem condição de pagar esses 5.500? Simples assim. Poxa, Vinícius, eu não tenho condição de pagar 5.500. Ou você senta e chora por não ter condição de pagar, ou você vai e compra uma que vai te atender, que vai te entregar pelo menos uma parte do resultado e você vai ter que tomar algum cuidado a mais. E aí a analogia ela é simples assim. Não adianta você ficar se lamentando, mas eu não posso comprar essa, o que eu faço? Cara, vê, o que cabe no meu bolso? Essa câmera que a gente viu aí, ela custa 5.500, um exemplo, tá? Tem usada mais barato? Não. A usada está 4.000, eu ainda não tenho. Eu tenho 2.500. Aí você vai, o que tem no mercado que seja vendido por 2.500? Eu tenho a SL2, eu tenho a T3. E aí? Você vai ficar parado, vendo a vida passar, ou vai juntar dinheiro, ou vai ficar chorando. Você tem 3 opções. Vinícius, eu consigo me organizar, esperar mais 2 meses e juntar o dinheiro para comprar essa câmera. Maravilha! Se você tem essa possibilidade, aí sim, espera mais 2, 3 meses, 4 meses, depende da tua pressa. Se der tempo de juntar dinheiro, você vai, junta a grana e aí você vai comprar essa câmera. Vinícius, eu não tenho condição mais de juntar dinheiro, eu tenho que pagar conta, tenho mais coisas para fazer, não dá para juntar dinheiro. Aí você tem 2 opções. Ou você vai comprar a que cabe no seu bolso, ou você vai sentar e ficar chorando e vendo a vida passar. Não tem muito romantismo, é matemática. Isso aqui cabe no meu bolso? Vai lá e compra. Não é porque ela não é o ideal para você iniciar que ela vai te deixar na mão ou que a sua carreira não vai andar por conta dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O ideal seria você ter uma câmera que aguentasse o tranco. Mas se você não tem condição de ter ela, compre a que você tem condição de comprar. Você vai precisar ter alguns cuidados a mais, porém você já vai estar indo para o campo de batalha, já vai conseguir fotografar, já vai conseguir entregar trabalho, já vai conseguir praticar, já vai estar fazendo o teu nome circular no mercado. E esse é o mais importante. Porque se você fica a vida inteira esperando o momento ideal e nunca consegue comprar a câmera, você nunca dá o pontapé inicial, você nunca vai para a prática de fato, você nunca começa a ser visto pelo teu público efetivamente. Logo, você está sempre o quê? Estagnado. Por isso, eu quero dizer para você, não importa qual equipamento você vai começar, o mais importante é que você comece. Porque à medida que você começa, você já está treinando, já está sendo visto por outras pessoas, já está fazendo portfólio, já está entregando resultado. E aí, à medida que você já começou, é muito mais fácil que a engrenagem comece a girar e que você comece a ganhar dinheiro do que você ficar sempre ali esperando a câmera ideal, o momento ideal. E a coisa, se ela não acontece, você fica estagnado por 6 meses, estagnado por 1 ano, estagnado por 2 anos e acaba que isso vai ser um tempo jogado fora. Ou o que muita gente faz é desiste, vai para outra área. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Beleza? Então aqui, caminhando para meia hora já, esse foi a nossa aula de hoje. Eu vou só dar uma repaginada aqui para a gente